Estamos começando mais um planejamento de trabalho e nesse domingo, também com uma quantidade de jogos bem elevada, um dos principais jogos do dia é Liverpool e Fulham, devido à complexidade e também à pressão que já vem sendo instaurada ali no Liverpool depois da derrota para o Crystal Palace dentro de casa, que culminou perda da liderança e observar o City, um dos maiores rivais atualmente, se distanciando. É claro que ainda tem uma possibilidade, principalmente nessa rodada, do City se complicar, mas o Liverpool precisa fazer a sua parte e é um adversário muito chato. Teve a eliminação na Europa League para a Atalanta, jogando mal os dois jogos. O jogo fora de casa também não foi um bom jogo do Liverpool. A Atalanta jogou muito bem, mesmo o Liverpool tendo vencido o jogo. E essa sequência do Liverpool é muito importante. Um jogo fora de casa contra o Fulham e depois um derby contra o seu rival histórico, o Everton. Então, mesmo não dependendo só de si, o Liverpool tem sim que fazer a sua parte. Outro jogo muito importante desse domingo é a semifinal, a outra semifinal da FA Cup, Coventry e Manchester United, um time de segunda contra um time de primeira divisão, ambos buscando vaga aqui na final, que obviamente além do título da FA Cup, também concede ao campeão uma vaga na fase de grupos da Europa League. E para complementar esse domingo, temos El Clássico e talvez a última chance do Barcelona de tentar pensar em se aproximar do Real Madrid. Nesse momento, faltam 7 rodadas. São 38 jogos aqui na La Liga com 20 equipes. Se o Barcelona vence o Real Madrid no Bernabéu, e vamos ser sinceros, não é uma coisa de outro mundo, isso pode acontecer, o Barcelona iria a 73 pontos e manteria o Real Madrid com 78. Ainda é uma distância muito grande, muito. Mas é uma aproximação num cenário final. E isso pode sim deixar o campeonato um pouco mais quente, já que o Girona perdeu força nesse final. Para finalizar, temos outros jogos muito interessantes ao decorrer do dia. Por exemplo, tem o confronto do Dortmund com o Leverkusen, que é um confronto também muito bom. Porém, no Campeonato Brasileiro, um confronto de rivalidade aqui, de investimentos também causam uma grande euforia, uma grande expectativa, que é Palmeiras e Flamengo, na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. Jogo também muito decisivo entre duas equipes que provavelmente vão disputar esse campeonato aqui até o final. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 21 de abril. Começamos o nosso planejamento de trabalho às 11h30 da manhã no jogo do Coventry com o Manchester United, que acontece em Wembley, a semifinal da FA Cup, jogo único. Esse é um jogo que envolve um time de segunda contra a primeira divisão. E, geralmente a gente pode ter uma impressão de que a nossa atenção deve ser somente para o time de primeira divisão. Porém, o Coventry não está aí por acaso. E o último time que ele eliminou foi o Wolverhampton, até fazendo uma partida bem interessante, Parecia que o Wolverhampton ia se classificar e o Coventry conseguiu vencer por 3-2 fora de casa. Para somar essa informação, o United não vem sendo um time que desperta tanto desejo assim para trabalhar a favor. Os últimos jogos do United, um empate contra o Bournemouth fora de casa, um empate contra o Liverpool, até um resultado interessante, uma derrota dolorosa para o Chelsea, um empate contra o Brentford no finalzinho do jogo, aqui uma classificação na FA Cup muito bonita contra o Liverpool, talvez um dos melhores jogos também do ano aí, top 3, e uma vitória contra o Everton, mas não é, pelo menos nessa sequência recente, o United que causa, assim como eu falei, tanta vontade de se trabalhar a favor. O que pesa a favor do United, obviamente, é a camisa. O time foi finalista também da competição no ano passado e perdeu para o City na final por 2-1. Porém, naquela semifinal, o United enfrentou o Brighton. Utilizando o PDF de apoio, só para a gente ter um contexto, porque aqui são níveis de enfrentamentos diferentes, O Coventry, ele é da segunda divisão, o United é da primeira, então podemos ter alguma similaridade na porcentagem de alguma estatística, porém o nível de enfrentamento, como eu gosto de frisar, é diferente. O Coventry disputou mais partidas em casa do que o United fora. Esse não é um jogo como o Coventry como mandante, Não é na casa do Coventry, é um jogo em Wembley, é um estádio neutro, Com torcida dividida, obviamente, mas
ainda assim o Coventry disputou mais partidas, marcou mais gols e sofreu menos. Curiosamente, então, a gente já pode aqui, por mais que seja um nível de enfrentamento diferente, criticar a defesa do United. Esse é um ano onde a defesa do United, mais uma vez, não vem cumprindo assim o que se espera de um time tão grande. O United também não teve tanta iniciativa fora de casa, falhou em marcar relativamente em poucos jogos, é uma equipe que marca uma média de quase 1,5 gols por jogo, mas sofreu gol em quase todas as partidas. O Coventry também é uma equipe que falha pouco em marcar e já fica mais jogos sem sofrer gol, né? Tem uma defesa um pouco mais sólida. Número de finalizações para marcar um gol, o Coventry precisa de menos finalizações. De novo, o nível de enfrentamento é diferente. O primeiro tempo, muito parecido. Número de vitórias, o United até perde menos. Mesmo número de gols sofridos também parecido. No segundo tempo, o United tem uma queda drástica na defesa. Quase 3 vezes mais do que na primeira etapa em relação a gols sofridos. O Coventry já melhora bastante nos gols marcados no segundo tempo e tem uma quantidade de gols sofridos um pouco menor. Comparado com o United, então, é muito menor. Então, é um segundo tempo. É claro que a gente não pode dar um favoritismo para o Coventry, porque é nível de enfrentamento diferente, mas é um segundo tempo para ter atenção ao United. O time do Coventry marca bastante de cabeça, mas é cobertor curto. Marca muito, porém sofre muito. O United aproveita bem esse cenário de cabeça e pode utilizar isso daqui a seu favor. Não são equipes que puxam tanto para um jogo over, né? 50% dos jogos do Coventry como mandante over 2,5, quase 60% dos jogos do United fora como visitante com over 2,5. O que faz o número do United ser mais alto? O United é uma equipe que sofre com mais frequência, então também precisa marcar e se quiser vencer precisa virar jogos. Com isso, um cenário maior de 2,5 gols. O Coventry marca mais os seus gols no meio do primeiro tempo e no final do jogo e sofre com mais frequência nas extremidades, fim do primeiro tempo e fim do segundo. O United marca de maneira bem dividida os seus gols, pequeno destaque aqui para o início do jogo e final de jogo, e sofre com muita frequência no final da partida. Isso aqui pode ser uma informação interessante, tá? A média de cartões do United também é mais alta do que o Coventry. Os principais jogadores do Coventry, o Haji Wright, com 15 gols e 5 assistências, o Ellis Sims, com 13 gols, aqui embaixo o Matt Godin, com 6 gols, e o Sakamoto, com 7 gols e 2 assistências. Tem vários bons jogadores aqui, jogadores influentes do Coventry. Você pega essa colinha aqui de jogadores importantes e compara com a escalação, mas é muito provável que a maioria esteja disponível. No lado do United, o Bruno Fernandes vem criticado, salvando a equipe. É um jogador que não é coadjuvante, é a estrela principal do elenco, porque quase sempre ou ele está prejudicando ou ele está ajudando a equipe, na maioria das vezes está ajudando. Rashford, Garnacho, Højlund e McTominay têm a mesma quantidade de gols, então também são jogadores extremamente importantes. E a gente pode colocar talvez o Antony entrando ali como coadjuvante, em alguns momentos não chega a ser titular em quase todos os jogos, mas em algum momento quando entra faz um salseiro danado. Se você é um trader por aqui, eu venho com uma expectativa de jogo under, tá? Venho com uma expectativa de jogo under porque é uma semifinal, obviamente, muito importante para as duas equipes. A gente provavelmente não vai ver o United disputando vaga na Liga dos Campeões esse ano, então provavelmente a disputa do United vai ser para a Europa League. Essa disputa pode ser via Premier League, que eu acho difícil de acontecer ainda, mas é cabível, ou via FA Cup. É melhor no cenário atual do United você se abraçar na Europa League do que ficar tentando alçar voos mais altos sem ter condição para isso. Do lado do Coventry, chegar numa final é obviamente muito interessante financeiramente. Possível adversário se passar pelo United é o City ou o Chelsea, dependendo de quem passar. Ser campeão aqui talvez já seja um pouquinho demais, porém financeiramente chegar numa final seria muito bom. E quem sabe, né, fazer história chegando numa Europa League também, caso seja campeão da FA Cup. Então, inicialmente eu vejo um jogo under. O jogo do United na temporada passada, na semifinal contra o Brighton, teve que ir para os pênaltis. Foi 0-0. Então, inicialmente eu vejo duas equipes se estudando, provavelmente o United com um pouco mais de posse de bola, um Coventry se comportando um pouquinho mais recuado, jogando de contra-ataque. Então, para o cenário de trade, se isso se confirmar aqui um jogo under, eu vou focar muito mais no mercado de match odds do que propriamente no mercado de gols. Eu só vou me atentar ao mercado de gols, como é um jogo único, um jogo decisivo, se houver um gol cedo, para fazer com que o jogo abra, né? E aí vamos entender esse cenário especificamente.
Caso não saia um gol, eu vou buscar provavelmente trabalhar a favor do United ou contra o Coventry, desde que eu encontre uma superioridade justificável do United para estar a favor do favorito ou contra o não favorito por aqui. Coisa básica, tá? Simples. Se você não entende muito sobre trade, você vai aprender aqui embaixo no meu curso. Não esquece de fazer, o curso está disponível de graça para todo mundo, não precisa nem registrar. E obviamente eu trabalho no Exchange, a maior bolsa esportiva do mundo é a Betfair. O link também está aqui embaixo, tem um tutorial aí para você aprender como utilizar aquele bônus de boas-vindas da Betfair, que é um bônus que não tem rollover, tá? É um bônus para quem está aprendendo de reembolso. Você vai ser reembolsado toda semana com esse bônus. Clica aí embaixo para você aprender. Se o jogo tiver um gol cedo, eu posso pensar no mercado de gols para trabalhar num over à frente ou um over limite, dependendo do cenário. Qual que é o cenário? Eu preciso que a equipe na frente do placar esteja apta a contra-atacar. Por isso, não sei se você concorda comigo, mas o United na frente do placar seria um pouco mais interessante. O United tem excelentes jogadores de velocidade, o Bruno Fernandes, o Rashford, o Antony e em alguns momentos, o Garnacho principalmente, o Højlund, são jogadores que conseguem puxar contra-ataques em velocidade. Então, caso o United esteja na frente e o Coventry parta para cima, e ele pode fazer isso provavelmente lá no final do jogo, é onde ele sofre mais gols também, né? E marca mais gols. A gente já viu isso aqui, ó. Momento dos gols, olha só. Tanto o United quanto o Coventry sofrem bastante nesses minutos finais. Então, basta uma faísca para que isso aqui vire uma fogueira, né? Então, o Coventry atrás do placar, talvez uma equipe que veio para se defender, precisando recuperar o resultado, o United pode buscar um contra-ataque e pode finalizar com o jogo aqui. Então o cenário de over limite nesse cenário é muito bom. Se o United sair com 2-0 na frente do placar no primeiro tempo, mesma coisa. Dá para pensar no cenário de over limite buscando um 2,5. A diferença vai ser qual mercado a gente vai trabalhar. O 2,5 se tiver 2-0, 1,5 se tiver 1-0 no final, tá? O jogo tá 1-0 pro Coventry. Aí eu ficaria um pouco ressabiado. Eu só iria me posicionar nesse cenário de over se o Coventry buscasse o contra-ataque. Pode acontecer, mas é menos provável, porque o Coventry vai estar com uma vantagem muito boa e provavelmente vai optar por segurar essa vantagem. A United provavelmente vai tentar com finalização de fora, jogada individual, com cruzamento e chuveirinho para a área, que pode dar certo até, mas já é um cenário de over um pouco menos interessante para mim. Eu não trabalho cenário de over para ficar pegando gol de cabeça. Eu trabalho cenário de over para pegar espaço no campo, espaço para correr. É como eu gosto de trabalhar. Se você é um punter por aqui, trabalhar a favor do United não é ruim, mas tentar buscar uma cotação maior é melhor. Por quê? Coventry provavelmente vem para se defender. Tem capacidade ofensiva? Muita. Já mostrou isso contra o Wolverhampton. Tem capacidade ofensiva, tá? Mas essa capacidade ofensiva talvez seja demonstrada muito mais se a equipe precisar sair para o jogo do que propriamente no início. Não acredito num Coventry fazendo um jogo de trocação com o United, tá? Então, se quiser trabalhar a favor do United, tenta buscar uma cotação mais alta. Primeiro, 2 pontos. O Coventry pode se defender bem e é uma equipe que sofre uma média de apenas 1 gol por jogo. Segundo ponto extremamente importante, o United é uma equipe que sofre gols. Então, para você assumir um risco de estar a favor do United e ele tomar um gol contra a posição, você precisa de uma cotação mais alta para valer o risco, ok? Segundo jogo do dia, 12h30, Fulham e Liverpool. Jogo muito difícil para a equipe do Klopp, que já vem pressionada, fisicamente agora levou, como eu imaginava, os titulares para Bergamo, na Itália, e isso vai ser cobrado no jogo de hoje. Eu acho até que o Liverpool não se desgastou tanto porque a Atalanta não deixou. A Atalanta não fez um jogo de trocação com o Liverpool. Foi um jogo onde a Atalanta tirou muitos espaços do Liverpool. O Liverpool praticamente não conseguia progredir com a bola no segundo tempo. Então, talvez não tenha sido um desgaste tão grande, mas foi um baque emocional já esperado, né? Uma eliminação do Liverpool. Era provável que o Liverpool até vencesse o jogo, mas que tivesse muita dificuldade de poder passar. Na rodada passada, o Crystal Palace surpreendeu o Liverpool dentro de casa, a casa do Liverpool, em Anfield, e isso fez com que o Liverpool perdesse a liderança. E nesse momento o City é líder isolado. Ainda dá pro Liverpool? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei de Arsenal e Wolverhampton. É uma rodada muito decisiva porque o City pega o Tottenham fora de casa. Adversário que pode complicar a vida do City e já fez isso algumas vezes. Então, caso o City empate, que não é um cenário impossível, e o Arsenal e o Liverpool vençam, ou seja, vai ser o contrário do que aconteceu na rodada passada, né? Na rodada passada, o City venceu, Arsenal e Liverpool tropeçaram. Se o City tropeça, isso é um cenário hipotético, e o Liverpool e o Arsenal vencem, tudo vira uma caixinha de surpresa de novo. Por quê? Empata todo mundo com 74 pontos. E aí vai ser decidido na questão de saldo, né? O Arsenal nesse momento tem um saldo melhor, também número de vitórias depois, mas o Liverpool pelo menos se aproximaria
do time do City de novo. Então é uma rodada crucial. Essa e a próxima, né? Onde o Liverpool, como eu falei, enfrenta aqui o Everton. Depois pega o West Ham, depois pega o próprio Tottenham. É uma sequência de jogos muito complicada. E é um momento que o Liverpool precisa de uma reviravolta, principalmente no aproveitamento de chances criadas, porque senão a situação vai ficar complicada. Não vencer o Fulham aqui é dar adeus para o campeonato, sejamos sinceros, né? Porque mesmo que o City vacile nessa rodada contra o Tottenham, provavelmente não vai ter outro vacilo, né? Dificilmente a gente vê o time do Guardiola vacilando em sequência. Então, o Fulham é um adversário extremamente importante. Só que também é um adversário extremamente chato. Rodrigo Muniz, que joga atacante do Fulham, ex-Flamengo, foi o player do mês da Premier League, né? Ou seja, vem numa fase muito boa. O Fulham é muito chato de se enfrentar e é uma equipe que pode complicar a vida do Liverpool. Raramente empata o Fulham, né? Ou vence ou perde. Uma equipe que marca muito e sofre muitos gols, que dá e toma, né? Como mandante, o Fulham tem 6 derrotas e 9 vitórias. É uma equipe que pode sim encher o saco do Liverpool por aqui. Os últimos jogos do Fulham em casa, vamos lá. Derrota para o Newcastle por 1-0, vitória contra o Tottenham por 3-0, vitória contra o Brighton por 3-0, perdeu para o Aston Villa por 2-1 e ganhou do Bournemouth por 3-1. Não sofre tanto gol, quase uma média de 1 por jogo, mas em alguns jogos não sofreu, principalmente contra o Tottenham, talvez o adversário mais chato junto com o Aston Villa, e marca com uma determinada frequência, e quando marca, às vezes até mais do que um, tá? Marcar 3 gols no Tottenham, 3 gols no Brighton, é um time muito chato. O Liverpool vem sofrendo com frequência, para a Atalanta não sofreu, mas aí tinha todo o cenário do primeiro jogo, né? O segundo jogo foi mais de cautela da Atalanta. Sofreu 2 do United, resultado que também prejudicou o Liverpool. Sofreu 4 do United na FA Cup, que eliminou o Liverpool. Sofreu aqui do Sparta Praha, também já estava praticamente classificado, né? Aliás, esse foi o primeiro jogo, mas 5-1 também já classificava praticamente o Liverpool. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui com o Fulham, a gente vai falar sobre isso. Utilizando o PDF de apoio, aqui é um confronto de primeira divisão. Então não tem esse negócio, confronto diferente não, né? Se você não tem acesso ao PDF de apoio, se torne membro do canal, o valor é simbólico, você vai ter acesso todos os dias a mais de 130 competições aqui no PDF de apoio, exatamente do jeito que você está vendo aqui, mandante contra visitante, feito especialmente para a gente tirar boas informações e de maneira rápida das partidas, tá? Não só das equipes, mas também dos jogadores. Além disso, você vai ter acesso a outros conteúdos interessantes, você vai poder ver o BDM mais cedo, você vai poder ter acesso ao PDF de apoio mais cedo, você vai poder ter acesso a outros estudos de mercado e outros estudos de jogo, leitura e mercado que eu faço com o pessoal, além de você ter acesso ao pós-planejamento, que são 2 vídeos semanais que eu faço comentando o nosso planejamento da semana. Quais foram os jogos que deram oportunidade, que não deram, o que a gente pode melhorar e tudo mais, tá bom? Fica o convite para você. Fora de casa, o Liverpool não assusta tanto como dentro de casa. Por mais que esses últimos jogos em casa também ele não tenha feito tanta coisa. Mas é um Liverpool que no início da competição, no início dessa temporada, ainda no meio do ano passado, sofreu alguns vacilos. O Liverpool teve que, na maioria das vezes, naquela sequência de jogos iniciais fora de casa, virar jogos, sair atrás do placar. Era um momento ali complicado para o Liverpool. Então, é uma equipe que tem menos iniciativa. Perceba que o Fulham sai mais na frente, é pouco, mas sai mais na frente do que o Liverpool na maioria das vezes. Só que o Fulham falha mais em marcar, já o Liverpool não falhou em marcar em nenhum jogo fora. Pode até sofrer, mas também busca os seus gols. O número de gols marcados é igual. Isso quer dizer que mesmo falhando em marcar em quase 40% dos jogos, quando o Fulham marca, olha a informação, quando o Fulham marca uma vez, a maioria das vezes ele consegue marcar de novo. Isso é um perigo. E o número de gols sofridos também é idêntico. A única diferença aqui é que o Fulham tem uma partida a mais dentro de casa do que o Liverpool por fora. As duas equipes precisam de média de 3 finalizações no alvo para marcar um gol, então o contra-ataque do Fulham pode ser perigoso, mesmo sem a bola. Atenção que o Liverpool gosta de jogar com linha alta e o contra-ataque do Fulham pode ser perigoso, tá? No primeiro tempo, mais gols do Fulham, menos gols sofridos, número de vitórias e derrotas é igual, então é um primeiro tempo muito parelho com um pouquinho mais de ofensividade do Fulham. No segundo tempo, o número de gols sofridos também é quase igual, mas o Liverpool passa a marcar mais gols e ter um pouquinho mais de vitória, mas ainda assim é muito parelho. São duas equipes que marcam muito de cabeça. O Muniz é um excelente cabeceador. Do lado do Liverpool a gente tem o Van Dijk, tem outros jogadores, principalmente o Van Dijk voltando agora, mas são duas equipes que utilizam bem a bola aérea. Em relação a gol de cabeça, o Liverpool sofre um pouquinho a mais, porém o maior destaque para mim aqui é a quantidade de gols que o Fulham sofre de fora da área. Inclusive o Fulham já foi até Anfield e já tomou gol de fora da área aqui pro Liverpool. Surpreendeu o Liverpool naquele jogo, mas já sofreu gol de fora da área aqui. Se vocês vão lembrar, foi esse jogo aqui, ó, 4-3 no final do ano passado. Foi um jogo que, se eu não me engano, até o
o próprio Wataru Endo chegou a marcar nesse jogo. Foi um jogo maluco. O Fulham chegou a estar ganhando por 3-2 e gols de fora da área que decidiram o jogo. Então é bom ficar de olho nesse fundamento. O Fulham tem esse probleminha. E o Liverpool consegue marcar bastante gol de fora, tá? A média de over 2,5 das duas equipes é por volta de 60%. A maioria dos gols marcados pelo Fulham são no miolo, final do primeiro tempo, início do segundo e no final do jogo. E a equipe sofre com mais frequência no meio do primeiro tempo e no meio do segundo. Já o Liverpool sofre com mais frequência no final do jogo. Na verdade é bem distribuído, né? Dá para destacar aqui os últimos minutos, mas o Liverpool é uma das equipes, talvez um cenário aí que a gente analisa no cenário europeu inteiro, o Liverpool é uma das equipes que mais marca nos últimos minutos de jogo fora de casa que eu conheço. Então, se o jogo tiver afeição para o Liverpool, talvez 1-0, 2-0 para o Liverpool ou 2-1, o Liverpool pode utilizar essa exposição do Fulham para tentar buscar mais um gol. E se o Liverpool estiver perdendo, ele provavelmente vai tentar buscar esse empate no final, tá? Olhar esse over limite aqui também pode ser muito interessante. São duas equipes com média de cartões acima de 2, o Liverpool quase batendo 3. O Jimenez é o companheiro de ataque aqui do Muniz, tem o Bob Reid com 6 gols, o Iwobi, o Alex Iwobi, que é sinceramente, Iwobi, né? Acho que fala Iwobi, é um jogador muito de presença de área, também marca muito de cabeça, vale a pena ficar de olho nele. E obviamente o William, né? Para cruzar as bolas. Tem o Andrés Pereira também, que finaliza de quase tudo quanto é lugar, marcou gol no último jogo. É um jogador que também dá muita assistência, vale a pena ficar de olho. Esses jogadores, eles precisam estar em campo para que o Fulham provavelmente tenha um resultado interessante. Do lado do Liverpool, a gente já conhece, provavelmente se o Klopp quiser um time um pouco mais ofensivo, ele vai tirar o Endo e vai colocar o Szoboszlai, como ele fez contra a Atalanta no segundo tempo e também contra a Atalanta praticamente no jogo inteiro em Bérgamo. O Luiz Dias começou o jogo contra a Atalanta em Bérgamo, mas depois o Diogo Jota entrou, não teve tanta chance. Entre Diogo Jota e Luiz Dias, o Diogo Jota geralmente aproveita mais as chances e o Liverpool precisa aproveitar as chances, mas eu acho o Luiz Dias fisicamente um pouco mais agressivo para marcação, não sei, vale a escolha do Klopp. O que você precisa conferir é se os principais jogadores aqui vão estar em campo ou não, tá? Se você é um trader por aqui, o Liverpool não pode vacilar, mas aí não cabe a nós, né? Cabe ao Klopp. O que cabe a você é, se o Liverpool entrar com uma intensidade muito alta, não permitindo que o Fulham respire, dá para trabalhar a favor do Liverpool nesse primeiro tempo. É o que eu tento buscar por aqui. O que vai me fazer ficar de fora ou sair da minha posição é essa intensidade na marcação não funcionar ou começar a baixar, porque o Fulham contra-atacando é um time perigoso, ok? Então, isso vai me tirar do mercado ou não vai me permitir entrar no mercado. Se você é um punter por aqui, o Liverpool precisar vencer o jogo não quer dizer porra nenhuma. Esse must win que a gente enfia na cabeça não quer dizer muito se o Liverpool não estiver jogando bem, não estiver numa fase boa, não estiver te apresentando um bom futebol. Camisa não vai ganhar jogo o tempo todo, tá? Então, tenta buscar um cenário que seja rentável no longo prazo. Se você sabe que o Fulham é uma equipe chata, que pode complicar a vida do Liverpool, e que o Liverpool vem num momento ruim, pressionado e que precisa dar uma resposta, espera para ver se o Liverpool primeiro está conseguindo dar essa resposta, na marcação principalmente, e neutralizando a equipe do Fulham antes de se posicionar. Você só vai saber se essa cotação de 1,57 ela é alta, baixa ou justa depois que o jogo começar. Tem sido muito melhor, principalmente nos tempos recentes, onde as cotações estão sempre esmagadas, você conferir o ao vivo. É muito melhor do que ficar tentando prever o futuro, a não ser que você seja um punter profissional muito bom em precificação. Mas o cenário do Liverpool não é um cenário tão fácil de prever e de precificar. Então eu esperaria um cenário ao vivo por aqui, tá? Se fosse eu não sou punter, eu não me posiciono a favor do time até o final do jogo, mas se fosse eu esperaria uma cotação um pouco mais elevada para valer o risco. Eu não estou falando só o risco do Liverpool, mas o risco que o Fulham pode apresentar, tá bom? Não duvido por aqui de um jogo 2,5, mas não pegaria essa cotação de 1,40, esperaria uma cotação mais alta e também não duvido de um ambas marcas. O Liverpool vem sofrendo gol com frequência, principalmente fora de casa, mas também não olharia para essas cotações aqui de início de jogo, esperaria uma cotação mais valiosa. Últimos jogos entre eles, vamos lá, ó, 1-1 na casa do Fulham, 2-2 na casa do Fulham, 1-0, 4-3 e 2-1 na casa do Liverpool. O cenário do Liverpool na frente no final do jogo vai permitir um bom contra-ataque, a gente pode tentar buscar um over limite, porque o Fulham vai para cima. O cenário do Fulham na frente, como o Fulham é um time ousado, não elimina também uma chance da gente trabalhar a favor de gols no segundo tempo, porque mesmo o Liverpool tendo a bola, qualquer vacilo pode gerar contra-ataque aqui para o Fulham e o Liverpool ainda tem a finalização de fora da área como talvez ali um trunfo, né? Que o Fulham gosta de sofrer desse jeito. Então, independente de quem esteja na frente, pode ser um jogo para buscar um cenário de gols no final, desde que tenha espaço
espaço para isso, ok? Para mim, é um jogo que o favorito aqui pode se complicar, como o Liverpool vem se complicando. Então, tente buscar uma cotação mais elevada e, se for trabalhar a favor do Liverpool no trade, tente buscar um cenário claro de superioridade, porque o Fulham não é bobo. 4 horas da tarde, um dos jogos mais esperados do dia, com muita expectativa, obviamente. Dificilmente a gente vê um El Clássico ruim, mesmo que ele termine 0-0. E aqui a gente ainda tem a questão da disputa pela aproximação, como eu disse no início do vídeo, do Barcelona para essa liderança do campeonato do Real Madrid, que está bem consolidado, né? É difícil, é muito difícil tirar essa liderança do Real, vencer esse título. Acho que já está bem encaminhado, mas não é impossível, né? Vamos ver a sequência recente aqui dos dois. Olha só, o Real Madrid pega o Barcelona, pega a Sociedad, País Basco, time chato de se enfrentar. Depois pega o primeiro jogo contra o Bayern de Munique na semifinal e aí pega o Cádiz. Vantagem é que o Barcelona já foi eliminado da Champions, né? Então, talvez ali em questão de calendário. Vamos ver os jogos do Barcelona. O Barcelona pega o Valência, o Girona, que é um time chato de se enfrentar, e a própria Real Sociedad, mas pega a Sociedad em casa. É possível ver alguns tropeços do Real, apesar de não ser tão provável, né? Mas será que o Barcelona vai ter competência, caso vença o próprio Real Madrid, para manter uma sequência de vitória até o final? Não sabemos, né? Mas fato é que a eliminação da Liga dos Campeões aconteceu muito por conta do cartão vermelho e o Barcelona não vinha jogando mal nos últimos jogos. Então é um jogo aqui onde o favorito Real Madrid tem que tomar cuidado. Vamos comparar um pouquinho estatística, já que a gente está falando das duas melhores equipes da La Liga. O Real Madrid tem mais iniciativa dentro de casa, saiu mais na frente do placar, tem mais vitórias, mesmo número de jogos. O Real Madrid falha menos em marcar, tem um ataque mais poderoso em casa e tem uma defesa sólida. Nessa partida provavelmente vai manter o Nacho improvisado na zaga, mas sejamos sinceros, o Nacho é um jogador polivalente, é o famoso Severino. Ele joga bem em quase todo lugar, ele não é um espetacular jogador de uma posição, ele é um bom jogador de todas as posições praticamente que é preciso utilizá-lo, e eu acredito que ele vai ser um bom zagueiro aqui do lado do Rudiger, tá? O Barcelona marcou menos gols, sofreu praticamente o dobro, mais que o dobro do que o Real Madrid, tem uma média maior de gols sofridos, porém também tem um ataque interessante. Tanto o Barcelona quanto o Real Madrid precisam praticamente da mesma quantidade de finalizações no alvo para poder marcar um gol. 3.3 do Real, 3.29 do Barcelona. A média de finalizações do Real Madrid no alvo em casa é um pouquinho maior. O primeiro tempo do Real tem mais gols marcados e menos gols sofridos. Destaca-se o Real Madrid pelo poderio defensivo, tá? O Barcelona sofre o dobro de gols, mas também tem um bom ataque. No segundo tempo, as duas equipes muito bem na sua defesa e no ataque, porém o Real Madrid com mais vitórias e mais gols marcados, de novo se destaca por aqui, mas ainda assim é um jogo muito parelho. O Real tem marcado mais de cabeça do que o Barcelona, mas o Barcelona também marca. E o Real Madrid sofre mais de cabeça do que o Barça. As duas equipes marcam de fora da área, mas o Real Madrid tem marcado um pouquinho mais. Destaque de gols de cabeça aqui do Real Madrid, obviamente a utilização do Rudiger nas jogadas de escanteio, não só para marcar direto o gol, mas também para gerar rebote ali para gols de Vini Júnior, do Rodrigo e etc. 53% dos jogos do Real Madrid em casa foram over 2,5, 60% dos jogos do Barcelona fora. O Barcelona tem uma média maior porque é um time que sofre gol com frequência, né? Então ele tem que marcar também se ele quiser vencer. O Real Madrid marca mais os seus gols no segundo tempo, é mais agressivo na segunda etapa, principalmente voltando do intervalo, tem dedo do Ancelotti por aqui. E como sofre poucos gols, fica um pouquinho mais puxado aqui para o início do jogo, mas não é uma quantidade de gols tão grande. O Barcelona também tem uma aceleração maior no segundo tempo, já começa aqui no final do primeiro, né? Mas marca muito mais gols aqui no final do jogo e sofre com mais frequência na volta do intervalo, justamente onde o Real Madrid mais tem um apelo ofensivo. Então essa volta do intervalo aqui é um momento crucial. O Barcelona tem uma média de quase um cartão amarelo a mais do que o Real Madrid. Num jogo como esse, um disputado, né? Uma rivalidade tão grande, cartões amarelos podem se fazer presentes. O cartão vermelho assim não é tão comum, mas pode acontecer, mas o cartão amarelo eu acredito que pode ser interessante ficar de olho por aqui. Os principais jogadores do Real Madrid a gente já conhece, Vini Júnior com 12 gols e 4 assistências, o Bellingham com 16 gols e 4 assistências, Rodrigo com 10 gols, Joselu, que provavelmente vai ser reserva por aqui, o Brahim Dias também deve ser reserva, o Toni Kroos com 7 assistências, o Valverde com 7 assistências. Tem sido uma temporada menos goleadora do Valverde, né? E mais assistente. Do lado do Barcelona, eu hoje
Hoje destaco ofensivamente muito mais o Rafinha do que propriamente o Lewandowski e o Lamine Yamal para criação de perigo. O Lamine Yamal vai ter um jogo difícil contra o Mendy, provavelmente ali na lateral direita do campo ofensivo do Barcelona. O Gundogan é o armador e tem também o João Félix como possibilidade de jogador no ataque. Para mim, o principal jogador do Barcelona para esse jogo se chama Ter Stegen. Tá? Faz muita diferença. Eu até achei que o Lunin foi muito inteligente na classificação do Real Madrid na Champions, na disputa de pênalti, né? Eu contei esse caso no pós-planejamento. Geralmente, quando um jogador do seu time perde o penal, você imagina que o próximo batedor vai tentar bater no meio, né? Porque o goleiro tem que pular para um dos lados. O Lunin ficou no meio do gol e o Bernardo Silva acabou caindo nessa pegadinha, né? O Dibu Martínez falou muito sobre isso naquele penal onde ele pegou e falou pro Dybala jogar no meio. O Dybala acertou o meio do gol, fez o gol, porque o goleiro tinha que pular, né? A obrigação do goleiro pegar. O Lunin ficou no meio e pegou o penal do Bernardo Silva. Mas para mim, ter um goleiro do calibre do Ter Stegen é muito importante. O Ter Stegen salva demais o Barcelona. Provavelmente eles vão entrar em campo assim, ó. Rodrigo Vini no ataque, Bellingham, Kroos, Valverde, Tchouaméni. Tchouaméni não pôde jogar na Champions, mas no jogo do Real Madrid anterior a esse, se eu não me engano foi contra o Cádiz, não tenho certeza se foi contra o Cádiz, o Tchouaméni fez o gol. O lado do Mendy aqui, esse lado esquerdo, ele vai ser muito acionado do lado do Barcelona, que é o do Lamine Yamal, né? Então é um jogador mais contido para defesa, acho que é importante ter o Mendy nesse jogo. Como eu falei, o Nath e o Rudiger provavelmente vão fazer um bom jogo defensivo, e o Vázquez aqui no lugar do Carvajal. Não sei se o Carvajal machucou ou se ele tá suspenso. Quem conferir se o Carvajal vai jogar, o Carvajal também fez uma partidaça contra a equipe do City. E o Lunin no gol, tem minhas dúvidas, tá? Courtois é muito mais goleiro, na comparação com o Ter Stegen nem se compara aqui. Do lado do Barcelona, Rafinha, para mim, essas bolas longas pro Rafinha são muito importantes, mas eu não tô vendo um Real Madrid tão alto no campo para tomar essas bolas nas costas, então vai ter que ter muita jogada individual. Com isso, o peso vai para cima do Lamine Yamal. Lewandowski também para entrada da área ali, para sair um pouco dessa cobertura do Rudiger, porque se ele ficar só enfiado dentro da área não vai ser tão bom. O Christensen é um bom jogador de bola aérea, e esse jogo ele pode ser decidido sim na bola aérea. Teve a volta do Araújo, né, que foi expulso contra o PSG, e o Ter Stegen. Tomara que seja um jogo muito bom de se assistir, né? Mas das formações aqui, eu acho que as duas equipes vão com o que tem de melhor, tirando a questão, obviamente, do Courtois tá machucado. Se você é um trader, jogo para correção de preço, né? O Real Madrid é favorito e espera-se do Real Madrid o controle do jogo. Acho difícil que o Real Madrid tenha controle de todo o jogo. Provavelmente algum recorte desse primeiro tempo, o Barcelona vai ser superior e a gente pode tentar buscar essa correção de preço. Perigo o Real Madrid no contra-ataque com o Vini Júnior e Rodrigo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Se você é um Panther por aqui, para mim é um jogo onde o favorito pode se complicar. Eu não apostaria a favor do Real, tá? Gosto de pensar no cenário de ambas marcam por aqui, com uma cotação próxima de 2, e não duvido de um jogo para 2 ou 3 gols. Os últimos jogos entre eles, 4-1, 2-1, 3-0, 3-0, 4-0. 2,5 foi em todos, né? Então dá para pensar nesse cenário de 2,5 gols. O ambas marcam nem sempre, mas o Barcelona precisa muito dessa vitória, senão vai passar em branco essa temporada, né? Em relação a mercado de gols, eu trabalharia também só num cenário de jogo desempatado, tá? Para ter um pouco mais de espaço. Aí tanto faz quem está na frente. O Real Madrid é um bom time de contra-ataque. Se estiver na frente do placar, vai poder utilizar isso. Mas o Barcelona também sabe utilizar esse fundamento. O Real Madrid, até com a linha avançada, pode dar até mais espaço do que o próprio Barcelona. Então, independente de quem estiver na frente, pode ser um jogo interessante. E voltando aqui ao nosso PDF de apoio, vale sempre ficar de olho nesses momentos finais, né? Principalmente no segundo tempo, é onde as equipes mais marcam a volta do intervalo, né? Esse cenário é interessante, e também os últimos minutos, mais os acréscimos por aqui. Como eu falei, para mim é um favorito que pode se complicar, então se eu for trabalhar alguma coisa a favor, ou será de gols, ou a favor aqui de uma correção de preço, né? Que no caso seria contra a equipe que está pior em campo. Nas opções de jogos extras, nós temos diversos jogos interessantes. Olha só, tem a final da Copa da Holanda hoje, entre Feyenoord e NEC. O jogo onde o Feyenoord é amplamente favorito, mas é uma final. Então o NEC pode tentar segurar o jogo, mas é um jogo interessante para se assistir. Galatasaray e Pendikspor. O Pendikspor está lá embaixo na tabela de classificação. Também é um jogo que tende a ser fácil para o Galatasaray. Vamos ver se ele não consegue tropeçar aqui numa equipe mais frágil. O PSG enfrenta o Lyon. O Lyon vem numa recuperação
gritante no campeonato francês, né? O Lyon estava ameaçadíssimo de rebaixamento. Olha onde está o Lyon. O Lyon daqui a pouco pega uma vaga na Conference, se não brigar por vaga na Europa League, né? Então é claro, um adversário que pode complicar a vida do PSG por aqui. Perdeu apenas uma nas últimas 10 partidas, mas é o PSG, vem motivado pela classificação na Champions, e eu acho que é um time que também pode tentar buscar uma vitória. Os últimos jogos entre eles, 4-1, 1-0, 1-0, 1-1, 2-1. No Parque dos Príncipes, 2-1 para o PSG e 1-0 para o Lyon. Então se puder pegar uma vitória do PSG com uma odd mais alto, seria melhor. Sporting e vitória por aqui. O Sporting sempre me oferece bastante oportunidade de trabalho a favor. Na última semana não foi diferente, mas o Vitória é um time chato. É um time chato. E ele está disputando essa vaga contra o Braga na Conference, né? Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado aqui. Vamos ver se o Sport vai conseguir ter um pleno domínio desse jogo. Dos favoritos que podem se complicar, o Rangers enfrenta o Hearts na semifinal da FA Cup na Escócia. O Celtic, nesse momento que eu estou gravando, já deve ter entrado em campo ou começando a se aquecer. Para o Rangers, que provavelmente vai perder o título escocês esse ano, de novo, brigar pela Copa é interessante. Mas o Hearts é um time chato, que já complicou a vida do Rangers e do Celtic várias vezes. Então, toma um pouco de cuidado por aqui. O United também pode se complicar pelo fato de ser um jogo único. O Coventry pode levar esse jogo para os pênaltis, pode tentar segurar bem. Bom tomar cuidado. O Liverpool nem se fala, já falamos por que o Liverpool pode se complicar no dia de hoje. A Atalanta também buscando vaga aqui na Liga dos Campeões pode se complicar contra o Monza, é um time chato. E obviamente o Real Madrid contra o Barcelona, porque é um clássico. Jogos para gols. Segunda divisão da Alemanha. Karlsruhe e Hertha disputam quem vai continuar nessa briga pelo acesso. Se é que ainda tem briga, né? Nas últimas 4 rodadas, o Fortuna venceu hoje a equipe do Greuther Fürth, se eu não me engano, e foi 55 pontos. O Hannover pega o São Paulo que por mais que tenha perdido pro Elversberg, tá quase seguro, tá quase garantido ali na primeira divisão. Vamos ver se o Fortuna não complica a vida dele, e o Hannover pode complicar a vida dele. Jogo bom para gols, porque o Hannover é um time que gosta de sair atrás e buscar recuperação, né? Ou sair na frente e ceder empate. Hansa Rostock e Magdeburg, aqui é um jogo envolvendo zona de rebaixamento. O Hansa ainda está ameaçado e é um confronto direto. Bremen e Stuttgart, esse aqui é de primeira divisão. O Stuttgart buscando sua confirmação na vaga na Champions League, também buscando uma segunda colocação, e joga contra um Bremen extremamente cobrado. O Bremen não sei se corre tanto risco de rebaixamento ainda, mas está cobrado, vem de uma goleada contra o Leverkusen, que deu o título para o time do Xabi Alonso. O Aston Villa enfrenta o Bournemouth. O Aston Villa acabou de se classificar para a semifinal da Conference League para enfrentar a equipe do Olympiacos. Passou pelo Lille na França nos penais, é favorito para essa competição. Talvez faça uma final, quem sabe lá com a Fiorentina, né? Pode ser um cenário interessante. Quem sabe se a Fiorentina vai passar ou não, mas acho que é um bom jogo aqui para pensar em gols. Dos jogos para correção de preço, Borussia Dortmund e Leverkusen, campeão da Alemanha, o Leverkusen, e também classificado para a semifinal da Europa League. O Leverkusen pode pegar uma tríplice coroa aí, né? Quem sabe buscar um título de Europa League, de DFB Pokal, a Copa da Alemanha, que ele está na final contra o Kaiserslautern, e já o campeonato alemão. E o Borussia Dortmund não pode vacilar, porque apesar de também estar na semifinal da Liga dos Campeões, grande resultado do Dortmund contra o Atlético de Madrid, ele precisa garantir a sua vaga na Champions de novo aqui, né? E nesse momento ele não está garantido, e nesse momento que eu gravo esse vídeo, o Leipzig está vencendo o Heidenheim. Ruim esse resultado para o Dortmund. Freiburg e Mainz, jogo aqui que envolve rebaixamento, mas precisa do resultado. Vitória e Bahia, Bavi logo de cara aí no Campeonato Brasileiro, jogo de correção de preço sem dúvida. Palmeiras e Flamengo, outro jogo que envolve disputa, até quem sabe de título no futuro do brasileiro, são as equipes que mais ganham dinheiro no Brasil, e vai ser um jogo bem disputado. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, é sempre muita rivalidade, né? Quando o Flamengo vai visitar o Palmeiras lá, é um jogo muito duro. Atlético Paranaense e Internacional, o CAP acabou de enfrentar o Grêmio e perdeu, agora tem a chance de enfrentar o rival do Grêmio, e o Inter tá embalado, é um time chato, que pode complicar a vida do CAP. Na Série B, o Ponte Preta enfrenta o Coritiba. Voltando para a Série A, o Botafogo enfrenta o Juventude. O Botafogo encontrou sua primeira vitória dentro de casa contra a equipe do Goianiense, e o próprio Goianiense enfrenta o São Paulo dentro de casa. Eu não sei se esse jogo vai ser no Serra Dourada ou se vai ser no estádio do Goianiense mesmo. No Serra Dourada, a grama tava um cocô. Então, se for na casa do Goianiense, o São Paulo pode se complicar aqui, viu? Porque lá é difícil de jogar pra caramba. Nos jogos extras dos extras, Sassuolo e Lecce, jogo de confronto direto contra o rebaixamento. Lembrando que o Sassuolo ainda está sem o
o Domênico Berardi, seu principal jogador, que só volta na temporada que vem, talvez para disputar a Série B, né? O Everton pega o Forest, também um jogo aqui de disputa de rebaixamento na Premier League. Na Suíça, o Young Boys, líder isolado, pega o Intertour, já vai caminhando para o título o Young Boys. A Salernitana, que é a última colocada, pega a Fiorentina. A Salernitana já foi, né? Já abraçou o Papai do Céu. O Alavés pega o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid de ressaca, acabou de ser eliminado na Liga dos Campeões e pode tentar buscar aqui uma aproximação com o Girona, né? Para não deixar também o Bilbao se aproximar, que seria chato demais. O Porto pega o Casa Pia. O Porto, vamos ser sinceros, já foi, né? Em relação a título aqui no Campeonato Português, já não tem mais chance nenhuma. O Sporting abriu 18 pontos para o Porto. Porra, muito sinistro. E vai enfrentar um Casa Pia, que é um time traiçoeiro de contra-ataque. Eu tomaria cuidado, tá? Dá até para colocar o Porto como favorito, que pode se complicar aqui, hein? Cuidado. E lá na Noruega tem Bodo Glimt e Molde. Ou Molde. Faz tempo que a gente não fala do Bodo, né? Bodo que ganhou muita fama na época da pandemia. Bodo Glimt e Molde. Grande jogo no início aqui do campeonato norueguês. A Eliteserien. Vou ficando por aqui, meus amigos. Dia cheio, complicado, difícil, perigoso, mas um dia com muitos jogos interessantes. A gente se vê amanhã. Se você não se inscreveu no canal, essa é a hora de você fazer isso. Deixar o like no vídeo também, mandar para os seus amigos, para vocês se planejarem. Se você achou o vídeo muito longo, infelizmente, já tá no final, já passou, viu? Passa rápido, cara. Fica triste não. A gente se vê amanhã, então. Um abraço.